Pais e irmãos que está feliz com Jesus, diga amém. Se você não está feliz com Jesus, então você precisa mergulhar mais nele, porque ele é sempre bom, amém? Diga, Deus é bom. Sempre Deus está me lembrando isso, que eu sempre falo com ele, Deus é bom. Deus sempre me fala, lembre que eu sou bom. E Deus estava me dizendo que os grandes milagres acontecem na nossa vida, quando a gente começa a declarar que Deus é bom. Sabia disso? Eu me lembro de um dia que eu estava aqui na igreja, era perto do encontro com Deus, e aquela guerra para o encontro acontecer. Ai meu Deus, foi um sacrifício aquele encontro, foi um dos encontros mais difíceis de ser realizado, quase não acontecia. E eu fui orar, né, pedir a Deus uma palavra, eu digo, Deus fale comigo, o Senhor quer que aconteça esse encontro. E eu me lembro, eu dobrei os joelhos aqui, quando eu abri a Bíblia, foi no Salmo 66, versículo 3, diz assim, dizei a Deus. Quando eu li esse versículo, fala, dizei a Deus, era Deus falando comigo. Diga a mim, Cristiane, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. E Deus começou a falar para mim, fale esse versículo o tempo todo. Dizer a Deus, olha para mim e diga, que tremendos são os seus feitos, Senhor. Pela grandeza do teu poder, a ti se submetem os teus inimigos. Eu passei o dia todo, parecia uma doida no meio da rua. Eu me lembro que eu estava andando no meio do Ceasa, descendo no Ceasa e eu andando no meio da rua, repetindo esse versículo, porque não tinha número suficiente de pessoas para ir para o encontro, e era o dia da resposta, eu tinha que dar a resposta naquele dia, por conta da fazenda, né, que a gente paga. E Deus falando para mim, eu ligava para a Cléia, e aí? Ainda não tem não, pastora? Número de pessoas para ir para o encontro. E Deus dizia, dizer a Deus, diga a mim, que tremendos são os seus feitos, pela grandeza do seu poder, a ti se submete os teus inimigos. Cristiane, pela minha grandeza, se submete os teus inimigos. Os teus inimigos, eles vão se submeter diante da minha grandeza. Irmãos, e aconteceu o encontro. O encontro foi essa guerra. Quando chegou lá, eu entendi porque tinha sido tão difícil realizar o encontro. Porque tinha, se eu não me engano, naquele encontro, umas 3 pessoas que estavam querendo tentar suicídio. E uma tinha planejado de se suicidar lá na fazenda. E Deus não deixou, e a pessoa teve uma experiência com Deus, a pessoa foi transformada. Era um espírito de morte que estava querendo, e os outros 2 falaram que se Deus não mudasse a vida deles, lá no encontro, eles iam voltar e eles iam se suicidar. E aí eu disse, meu Deus, por isso essa guerra tão grande para realizar esse encontro. E Deus disse para mim, olha para mim e fale a minha palavra. Não importa o que o inimigo está dizendo, ele está dizendo que não vai ter um encontro, mas vai ter, olhe para mim. Dizer a Deus, que tremendos são os teus feitos. Deus já dizendo, diga que eu sou grande, diga que eu sou tremendo, diga as circunstâncias que eu sou maior, vai acontecer. Gente, eu parecia uma doida. Eu me lembro que eu deitei na minha cama sem força nenhuma, eu estava exausta das guerras. Deitei e eu dizia assim, dizer a Deus, que tremendo. Sabe aquele soldado que estava acabado, e eu lá prostrada na cama, e minha oração era assim, dizer a Deus, que tremendo. A pessoa dizia, que tremendo, numa linguagem dessa, acabada assim, eu dizia, que tremendo são os seus feitos. E Marcos, e aí a resposta? Eu disse, nós vamos. Pela fé, irmãos, que eu disse, nós vamos. E Deus dizia, vai, a gente vai. Gente, foi o encontro que eu mais sofri na minha vida para ser realizado. Mas era porque Deus queria transformar. Muitas pessoas foram transformadas. Aquelas 3 pessoas que o diabo queria que elas se matassem, Deus impediu. Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é tremendo, Ele é tremendo. Ah, Tu és tremendo, Senhor. Então você que está passando situação difícil, dizer a Deus, Deus, como é tremendo. Fala para os seus inimigos que eles vão se submeter diante da autoridade de Jesus, amém? Nas guerras, nesses momentos de muita guerra, a gente tem que abrir a boca, mesmo sem força, mesmo as circunstâncias todas contrárias, e você falar a palavra de Deus, amém? Nós temos que ser como Jesus.
na guerra contra Satanás, naquela tentação que Marco pregou domingo, né, no deserto, Jesus venceu Satanás. Está escrito. E ele falava o que estava escrito. Gente, a gente precisa não deixar as nossas emoções dominar o nosso coração diante das guerras. Mas precisamos falar o que está escrito. Quem está entendendo? Sabe como a gente reage diante das circunstâncias quando o diabo diz: ai, nada mudou, nem vai mudar. Olha aqui, é verdade. A gente fica abatido, a gente fica incrédulo. Às vezes a gente fica, sabe o quê? Até falando de maneira desrespeitosa com Deus, sabia? Porque a gente não está tomando posicionamento correto. Dizer a Deus: Deus, tu és tremendo, Senhor. E o Senhor ficou falando para mim, por isso que eu nunca esqueci, para eu declarar que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, porque o Senhor é tão grande. A ti, Deus, se mostram submissos os teus inimigos. Os meus inimigos, que são os teus inimigos, eles vão se submeter, e eu vou ver a vitória do Senhor, sabe, irmãos? E nós precisamos tomar posse e falar o que a Bíblia diz, amém? Né? Você passando alguma situação em casa, às vezes financeira, às vezes com seus filhos, e você declarar a palavra do Senhor: minha casa, meus filhos são salvos, meus filhos amam Jesus, e você jejua e ora, e aproveita um jejum como esse. Gente, você sabe que jejum é algo natural, simples, abrir mão de alguma coisa que a gente gosta. Mas sabe, no mundo espiritual tem um poder tão grande, que quando a gente jejua com todo o coração, pode acreditar, nós estamos abrindo a porta do milagre de Deus para a nossa vida. Ora, existem jejuns, como se quando você vê o jejum de Esté, por exemplo, já tinha uma sentença de morte. Aquele homem, ele já estava ramando, já estava festejando a morte dos judeus, mas aquela menina entrou em jejum com os judeus, 3 dias de jejum, e Deus desfez toda a obra do diabo, irmãos. Olha o poder de um jejum, né? Daniel entrou em jejum. A Bíblia diz que ele ficou lá, não comeu as comidas que eram oferecidas 10 dias. Gente, em 10 dias, ele recebeu uma sabedoria tão extraordinária, que nem os sábios de Babilônia tinham a sabedoria de Daniel e dos seus 3 amigos, que ele recebeu uma sabedoria 10 vezes mais. É o poder do jejum, irmãos. Não é apenas jejuar, viu? É quando você se quebranta diante de Deus, sabe? Lógico que tem jejum que Deus não aceita, né? Quando o seu coração está magoado, quando você está acusando as pessoas. Isaías 58 fala do jejum que Deus não aceita. Não é todo jejum que Deus aceita, mas um jejum de quebrantamento, de humilhação, de transformação. Meu Deus, mude a minha vida. Meu Deus, transforma a minha vida. Deus, eu quero, Senhor. Gente, quando a gente se humilha, meu Deus, a Bíblia diz que diante de um coração quebrantado, diante de um coração contrito, Deus não existe. Mas um coração que aponta só os erros dos outros, que jejua, esse jejum Deus nem ouve. Então nós precisamos entender que esse jejum que Deus quer de nós, em primeiro lugar, é um quebrantamento interior. Primeiro eu vou buscar Deus por uma mudança na minha vida. Quem está entendendo isso? Então eu quero te animar, para você que não entrou no jejum, amanhã começa. Em primeiro lugar, por você mesmo. Depois ore pela sua família. Eu mandei a listinha dos pedidos, né? Lá nos grupos e para os ministérios e no CCA, para você buscar o Senhor, sabe? Para você ser tocado pelo Senhor. Esse é o nosso objetivo. Bom, eu não sei nem porque eu dei esse testemunho, mas eu dei um testemunho, né? Tá igual bem. Eu não sei porquê, irmãos, mas tudo bem, né? Vamos para a palavra. Foi uma introdução que não tem muito a ver com a palavra, né? Mas tem, porque eu creio que existem tempos específicos na nossa vida. E eu tô terminando hoje, né? Os 4 pilares da mordomia cristã. Pode colocar ali. E hoje eu vou falar sobre tempo. Vou falar sobre os 2 últimos. Eu já falei sobre talento e falei sobre tesouro. E os 4 pilares são talento, tesouro, tempo e templo, que é o nosso corpo, né? Então vou estar terminando. Mas antes de você colocar aqui, coloque lá
sobre mordomia, né? Desde o comecinho que eu comecei a falar essa palavra, que eu falei sobre o que é mordomia. E cada um de nós aqui somos mordomos. E essa palavra oikonomos, né, que é uma palavra grega, que fala sobre o que é mordomia ou dispenseiro, significa administrador do lar ou dos afazeres do lar, um administrador, um gerente, superintendente, para quem o chefe da casa ou proprietário tinha confiado a administração dos seus afazeres, o cuidado das receitas e despesas. Então, ser um mordomo é ser um administrador. E olhe, cada um de nós, Deus confiou essas 4 coisas na nossa vida. Todos nós aqui. Independente se você é pastor, pastora, líder de célula, supervisor, não. Se você está vivo, quem está vivo? Glória a Deus, você está vivo, né? Então você tem responsabilidade sobre 4 áreas. Como você está administrando os seus talentos, e cada crente pelo menos tem um talento, todo mundo tem no mínimo um dom, cada um de nós. E se você está enterrando, sendo negligente, preguiçoso com o seu talento, porque eu não tenho tempo, porque eu estou com outros alvos, não tem problema, tu vai prestar contas a Deus, porque você não está desenvolvendo o seu talento. Cada um de nós vai prestar contas, e não existe desculpas diante do Senhor. A gente, no primeiro dia a gente viu sobre isso. Deus naquele dia não vai aceitar desculpas esfarrapadas. É porque eu não me sentia capaz. E o Senhor, né, daquele servo disse: por que tu não botaste nos banqueiros? Por que tu não investes pelo menos sustentando obreiros? Já que você não queria você mesmo servir. Por que você não ofertou para missionários pelo menos? Os banqueiros aí é você ofertar na vida de outras pessoas. E aí, esse servo mau e negligente pega dele, bota ele nas trevas ali. Mas o fato é que nós vamos prestar contas do nosso talento, do nosso tesouro. E eu, na última vez que eu falei, né, Deus estava dando uma advertência para pessoas que não estão investindo na obra dele, só pensando em si mesmos. Aí morre e nem a roupa do corpo leva. E aí vão prestar contas, porque Deus nos dá a habilidade de adquirir riqueza. É um dom de Deus, sabia? Você sabia que José tinha o dom de fazer o Egito prosperar? Quando José se tornou governador do Egito, o Egito se tornou a maior potência da época, porque Deus deu uma habilidade àquele rapaz para enriquecer o país dele, o país que ele estava ali. Já imaginou essa habilidade de multiplicar riqueza? É uma habilidade, mas Deus vai cobrar de você, porque você não está investindo na obra dele, porque você não é o maior investidor das coisas de Deus. Nós precisamos, todo mês que receber o nosso dízimo e oferta, primícias. Primeiro lugar, antes de pagar minhas contas, eu dou meu dízimo e dou uma oferta generosa. E ainda oferta para os pobres, ajudo pessoas. Nós temos que colocar isso como prioridade. Até no nosso salário, separar oferta para algumas pessoas, né? E ofertar na igreja com muita generosidade. Gente, quando eu olho para essas cadeiras brancas, nada a ver conosco. Oh, meu Deus, já imaginou que cada um de nós aqui se esforçar para dar uma cadeira para a igreja? E ficar tudo pretinho aqui, uma elegância só? A gente pode se organizar e ofertar. Eu vou dar uma cadeira. Eu vou pagar 10 vezes, pastor, R$ 27,50. Mas eu vou dar minha cadeira. Imagina cada um de nós, se a pessoa não pode, sozinho, dividir com meu irmão. Tu tá R$ 13,50, eu dou R$ 13,50. E em um mês a gente se junta e paga aquela mensalidade. Em 10 meses eu paguei uma cadeira. Gente, a gente pode tirar essas cadeiras brancas, horrorosa, e botar tudo pretinha para ficar uma coisa elegante. Sim ou não, irmãos? Eu nem sei se é 27, é 27 por mês, mas foi em 10 vezes. 27, bota 28, 14 com 14. Por mês você se dividir com seu irmão, cada um doando uma cadeira. Minha gente, R$ 14, o que é isso? A gente tem que ter um coração mais generoso. E para aquele que ganha muito, dê muito. E para aquele que ganha pouco, dê de acordo com as suas posses. Mas seja sempre generoso com as coisas de Deus. Quem diz amém? Porque eu sei, são 130 que estão faltando. Gente, nós temos muito mais do que 130 pessoas na igreja.
que a gente pode contribuir, dividir com um colega, R$14 para cada, em 10 meses. 14 meu, 14 teu. Dia 5 de cada mês a gente dá, me dá logo os teus 14, que eu estou com meus 14. E a gente paga, minha gente. E olha aí, chegar em dezembro, aliás, em agosto, que é o aniversário de 16 anos, todas as cadeiras pretinhas. Pelo amor de Deus, vocês acreditam nisso? Eu acredito, minha gente. Eu já botei, eu até disse a Walter, que eu tenho 3 vezes, eita Jesus, tem 3 vezes minhas cadeiras. Estou precisando botar mais. Mas é minha oferta, cada um doa numa cadeira, não vai pesar para ninguém. E você ser generoso, saber que você, para a obra de Deus, você dá sempre com muita generosidade. Eu fico muito feliz, sabia? Quando eu vejo uma pessoa generosa. Se eu, com todos os meus defeitos, fico feliz, imagina o coração de Jesus. Quando vê uma pessoa que é generoso. Quem é generoso? Diga amém. Eu declaro sobre a sua vida um coração muito generoso. E que hoje mesmo você vai procurar a Walter e você vai doar uma cadeira, como eu fiz já doando a minha. E dividir com o seu irmão 14 com 14. Minha gente, pelo amor de Deus, né? Mas vamos hoje para o tema tempo. O tempo hoje que nós estamos separando, já que nós temos 4 áreas que é para a gente administrar bem. Finanças, generoso na casa de Deus. Uma pessoa generosa. É um banco que não enferruja. É quando você oferta nas coisas da casa de Deus. Gente, é muito privilégio. É as suas finanças, que é o tesouro. É seu talento. Mas agora vamos falar sobre tempo. Tempo também é algo que Deus nos dá para administrar. O tempo é um dom. É um presente de Deus. E devemos usá-lo da melhor maneira possível. Vamos ler juntos aí Eclesiastes 9, versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Meu Deus. A gente tem que gastar tudo que a gente tem agora. Gente, porque depois da morte, a Bíblia diz, no além, para onde tu vais? Não há obra, nem projetos. A hora de ter projetos e trabalhar para Deus é agora, irmãos. A hora de você cansar, a hora de você ficar exausto e com alegria, é agora. A hora de você discipular pessoas, evangelizar, ir atrás de alguém. Eu quero ir para uma casa de paz. Me mostre uma casa, Senhor, que eu possa ir. Gente, que honra é você ir para a casa de alguém e falar do amor de Deus. Uma pedrinha no céu tu está ganhando. Um galardão. Uma pedrinha na coroa. Cada alma que tu ganha é uma pedrinha na tua coroa. A minha pergunta é: quantas pedrinhas tem tua coroa? Quantas almas você já ganhou? E mais que isso, quantos discípulos você hoje está discipulando? Qual o seu nível de envolvimento com a igreja? Você se importa com a igreja local? Que nível de compromisso tu tem com a igreja local? Gente, casa de Deus se chama igreja. Igreja é casa de Deus. A gente alugou um prédio para a igreja reunir. Mas o seu compromisso é com a igreja. A igreja existe, minha gente, não é online não. Porque quando tu morrer, será que aquele pastor online vai fazer teu velório? Não, tu vai precisar de uma pessoa de carne e osso para fazer velório para ti. Se alguém da tua família morrer, se alguém estiver doente, não vai ser aquele pastor online não. Igreja não é online, igreja é gente de carne e osso. É quando eu me reúno, onde tiver 2, 3 reunidos. Agora o online é bom para evangelizar. Você que não pode, está no hospital doente. Você que está longe, sem igreja, desesperado. Olha na internet uma palavra de Deus. Online é para alcançar pessoas que a gente não alcança normalmente. Mas uma pessoa que mora numa cidade deve ter sua igreja, seu compromisso, congregar. Por quê? Porque Deus nos deu um tempo. O tempo da nossa vida é muito breve, irmãos. Se conscientiza. Tu e eu vamos morrer. Está preparado para morrer?
Você pode morrer agora quando sair da igreja. Espera que não morra aqui, na hora do culto. Livra-me, Jesus. Eu só me lembro, irmão, eu estava em Correntes. Fui para Correntes ministrar a ceia do Senhor. Quando eu olhei, a irmã desmaiou. Olha, foi um tumulto dentro da igreja. Lá vai os irmãos levar a irmã que estava desmaiada para o hospital. E eu disse, me ajude, meu Deus, me ajude, meu Deus. O que eu faço agora, meu Deus? Digo, irmãos, fica em pé. Grupo de oração, para todo mundo se acalmar. A irmã foi lá para o hospital. Graças a Deus que ela não morreu, irmãos. Né? Porque Marco estava me falando que o pastor dele estava na igreja, a irmã desmaiou. Lá vai o pastor fazer uma respiração boca a boca, irmãos. A velhinha tinha 80 e poucos anos. E ele, na boca da velhinha, da irmãzinha, né? Mas não tem que fazer respiração boca a boca. Eu nem sei, né, André, como é que se faz respiração boca a boca. Mas quem é policial deve saber. Qualquer coisa eu chamo André, eu chamo Manuel para fazer respiração boca a boca, né, que eu não sei. Cláudia, que é enfermeiras. No meio lá da igreja, graças a Deus por aquela respiração boca a boca, que aquela senhora de 80 e poucos anos respirou. Não morreu, não, mas cada um de nós vai morrer. E a minha pergunta é, que tipo de envolvimento, de compromisso você tem com Deus? Ai, irmãos, olha, eu vou contar uma experiência bem rápida. Essa semana, eu não sei quem estava no banheiro. Foi no banheiro, minha gente, que eu tive uma experiência com Deus, olha. Foi demais. Gente, eu estava no banheiro. Antes do louvor aqui, eu estava no banheiro, rapidinho. E o Espírito Santo usou alguém lá do outro lado do banheiro. E falou uma frasezinha. Quando eu ouvi aquela frasezinha bem baixinha, o Espírito Santo falou comigo. Eu estou falando contigo. Eu nunca tinha, assim, tido uma experiência de ouvir a voz de Deus assim, através de outra pessoa. Lá no banheiro, eu estava no vaso, eu estava no departamento, naquela cabine, do outro lado da cabine, tinha uma pessoa, eu acho que ela estava orando. E o Espírito Santo dizendo, é eu falando contigo. Eu digo, eita Jesus, foi demais. Sai do banheiro, incrível, eu disse. Gente, e mais, quando eu saí, eu disse, Deus, como é bom alguém ser usado por ti. Até no banheiro, gente, a gente pode ser uma bênção, né? Usando um versículo bíblico para falar com alguém. Era Deus usando aquela pessoa, não sei quem estava lá no banheiro. Mas o versículo que essa menina falou, bem baixinho, era o Espírito Santo falando ao meu coração. E eu disse, Deus, me faça ser uma bênção. Eu quero ser uma pessoa que a minha vida marque outras pessoas. Já imaginou? Eu não sei quem estava ali, mas eu saí tão marcada pela presença do Espírito Santo lá do banheiro, porque alguém citou um versículo da Bíblia que eu estava precisando ouvir. Tu já imaginou? Minha gente, você precisa ser uma bênção na sua escola, na faculdade, aproveitar esse tempo, porque o tempo passa muito rápido. E depois que você morrer, acabou-se, meu irmão. Não tem mais projetos, não tem mais trabalho para ti. Pelo menos é esse trabalho que a gente tem aqui, que é ganhar alma para Jesus. É a nossa função. Seja uma bênção na tua rua. Que alguém, quando falar seu nome na rua, diz, eita, aquela mulher ali é uma bênção. Está precisando de oração, vai para a casa daquela irmã. Amém, dona Maria? Imagina no teu bairro. A gente precisa marcar a vida das pessoas, porque nós temos um tempo muito curto. E qual é o tempo? 70 a 80 anos de vida. Quem chega lá ainda é feliz. Mas tem gente que não chega. Então, enquanto eu tiver força, aqui eu devo dar toda a minha vida para ganhar alma para Jesus. Amém? Para marcar algum coração, expressar a presença do Senhor, marcar alguém ganhando pessoas para Jesus. Então, a minha pergunta é, coloque a pergunta aí, por favor. Como você está usando o tempo que Deus te deu? Irmãos, pensa bem como é teu dia a dia. Como você está usando o seu tempo? Eu não sei aí, mas vou pedir para José colocar aí Eclesiastes 3:1. Há um momento certo para tudo. Um tempo para cada atividade debaixo do céu. Gente, há um tempo certo para todas as coisas. Olha o capítulo 8, versículo 5. Eclesiastes 8:5. Quem é sábio, tem esse versículo aí? Coloca aí, por favor. Quem é sábio encontrará o tempo e o modo apropriado de fazer o que é certo.
Versículo 6 diz: pois há um tempo e um modo para tudo, mesmo em meio às dificuldades. Na NVT, essa versão aqui maravilhosa. Há um tempo e um modo para tudo, mesmo em meio às dificuldades. E uma pessoa sábia, ela vai encontrar a maneira certa e o tempo certo, adequado, de fazer aquilo que é certo. Existe um tempo certo. Então aproveite bem o tempo. Sabe, Deus nos deu 24 horas, irmãos. O que é que nós estamos fazendo com o nosso tempo de 24 horas? Observe como você está administrando seu tempo. 8 horas de trabalho. Sobra quantas horas? Quantas horas sobra? 16. E tu faz o que com as outras 16 horas? Dorme. Mais 8. Foi-se embora 16 horas. Sobrou 8 horas. Dessas 8 horas que sobram todos os dias, você faz o quê? 8 horas dorme, 8 horas trabalha, e as outras 8 horas? Você tem que saber administrar. Mas a prioridade sua e minha é o nosso tempo devocional todo dia. Você acorde mais cedo um pouquinho, fica lá orando. A gente aprendeu com o pastor Arão aqui, orar em línguas, pelo menos 1 hora. Ora no carro em línguas, ora trabalhando, ora falando as coisas em línguas. Ele disse que quando ele começou a praticar oração em línguas, Deus endireitou a vida dele, porque é um poder em orar em línguas, de alinhar a nossa vida quando ela está fora do prumo. Quem pode dizer amém? Começa a aumentar o teu tempo de oração, irmãos. Aproveita o jejum. Sabe, se você ora 5 minutos, vai crescendo. Mas você tem que escolher, você tem que todo dia decidir: eu vou orar mais um pouquinho. E eu achei lindo o testemunho do pastor Arão. Se você estava viajando nesse carnaval, vai lá no domingo de manhã. Que palavra incrível! Domingo de tarde, a pastora Esté, que palavra incrível para quem tem filhos adolescentes. Meu Deus, eu fiquei muito impressionada com a nossa conferência, sabe? Mas uma coisa que me impressionou é: gente, ore pelo menos 1 hora. Ore em línguas 1 hora. Cresce em oração, para Deus poder começar a alinhar a sua vida. Eu percebi que o diabo, ele lança na nossa mente pensamentos enganosos. São os sofismas, coisas que parecem certo, mas é mentiroso. E a gente tem que ler todos os dias a palavra, para alinhar nosso pensamento com o que a Bíblia diz. Olhem para cá, irmãos. É muito importante você ter o seu discipulador. É muito importante você ter uma pessoa que você converse. Se seu discipulador, você não está encontrando resposta, procura o discipulador do discipulador. Vai lá para o seu líder de célula, vai lá para o seu supervisor, procura a gente como pastor para te aconselhar. Mas nós temos que alinhar os pensamentos, porque muitas vezes eu vejo o diabo roubando o chamado de pessoas, porque o engano entrou na tua mente. Você está com um pensamento totalmente equivocado, por isso que você não sai do lugar. Às vezes é equivocado com relação a você mesmo, a sua maneira de se enxergar. E eu vejo pessoas perdendo muito tempo. E a vida está passando, você está envelhecendo e não está fazendo a vontade de Deus. Então, esse jejum, peça ao Senhor um alinhamento na sua mente. Deus, eu quero enxergar o que o Senhor está enxergando. Eu quero me ver como o Senhor me vê, porque eu quero corresponder à tua vontade. Eu não quero perder tempo. Efésios capítulo 5, coloca aí, por favor, José Edson. Olha o que é que Paulo diz. Esse é o 16, é? Deixa eu pegar aqui da minha Bíblia aqui. Porque ele fala sobre remir o tempo. Versículo 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, faltou a partezinha de remir o tempo, né? Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. No versículo 15 ele diz: portanto, vede, preste atenção, observa a tua vida. Vede prudentemente como andais.
Não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo. Paulo disse, olha, preste atenção, para você não viver uma vida perdendo tempo. Essa palavra remir o tempo significa fazer uso sábio e sagrado de cada oportunidade para fazer o bem. Então, nós temos que entender que o tempo, ele é um dom precioso e que eu preciso lidar com o meu tempo de maneira sagrada, aproveitando cada oportunidade. Então, eu preciso fazer uso sábio do meu tempo, porque o tempo é um presente, mas Deus Ele vai chegar perto de você e você vai ter que prestar contas a Ele, o que você fez com o tempo. E não existe desculpas esfarrapadas, dizer para Deus que 24 horas foi pouco. Porque se Ele deu um dia de 24 horas, é para a gente administrar bem. E olhe para mim, irmãos. Seu tempo com Deus é prioridade. Não existe desculpas para você deixar de orar e de ler a Bíblia. Não existe. Você precisa ler a Bíblia todos os dias, meditar, decorar versículos, estar ali pensando na palavra, deixando a palavra de Deus transformar você e saber lidar com o tempo. Não seja negligente com o tempo. Eu me lembro de um homem, se eu não me engano foi Martinho Lutero. Ele era um homem muito ocupado. E ele dizia o seguinte, quanto mais agenda ele tinha, mais ele acordava cedo. Porque ele disse, eu preciso ficar mais tempo a sós com Deus, para eu saber remir o meu tempo, administrar bem meu tempo. Ele acordava 4 horas da manhã, para fazer o tempo a sós com Deus. Ele ficava 4 horas de devocional, de 4 da manhã a 8 da manhã, todos os dias, porque ele precisava saber administrar o tempo dele. Olha, se você acorda já atrasado, e você não tem tempo a sós, aquele dia você vai ficar muito enrolado. Porque se você quer aproveitar muito o seu tempo, vai buscar a sabedoria de Deus, vai se renovar no Senhor. E Ele vai dar uma sabedoria incrível para resolver problema, para resolver situação. Mas uma pessoa que nunca prioriza orar, nem lê a Bíblia, deixa por último, o seu tempo não vai render em nada. Sabe aquele dia que foi só dia, como fosse um dia perdido? É uma pessoa que não busca Deus. Como eu vou administrar meu tempo? Gente, prioridade da sua vida é gastar tempo com a Bíblia, ouvindo os conselhos de Deus. Jesus era um homem tão ocupado que às vezes ele não tinha tempo nem para almoçar. Mas ele priorizava subir para o monte, era ainda escuro, porque ele precisava buscar sabedoria para administrar o tempo dele. Ele sabia que ele tinha pouquíssimo tempo para fazer a obra de Deus. Em 3 anos, como eu vou cumprir meu chamado? Tempo a sós, deu a Jesus a habilidade de investir nas pessoas certas, de ter reações certas, decisões certas, entenderam, irmãos? Priorize seu tempo a sós com Deus. Acorde mais cedo. Paulo diz, não proceda imprudentemente, mas procure descobrir e fazer o que o Senhor quer que você faça. Sabe, quando você começa a priorizar, eu vou orar muito em línguas, eu vou gastar muito tempo com a palavra, Deus vai mostrar a você, faça isso, faça assim, dessa forma. Quem quer esse novo nível com Deus, diga amém. Todo dia, administra bem o teu tempo. E por último, irmãos, sobre tempo, acho que ficou bem claro. É um dom e nunca mais você volta a ter 30 anos, a ter 20 anos, a ter 14 anos. Gente, tu fez aniversário hoje? Já está mais perto da morte. Porque, meu Deus, não é verdade? Eu fiz 50, aí já falta só 30 para 80, meu Deus. Só tenho 30 anos para viver aqui na terra. Normalmente falando, né? Depois é câncer e infarto. Eu quero correr e não posso. Ah! Gente, quando eu tenho força, eu tenho que aproveitar a energia e viver para Deus, ser intenso, fervoroso, ganhar vidas, cuidar de pessoas, para quando a velhice chegar, eu não ficar envergonhado, porque eu desperdicei tanto meu tempo com preguiça. Não fiz nada da minha vida.
Quero que a gente, cada um aqui, diga: Deus, eu soube aproveitar meu tempo. Mesmo trabalhando muito, eu ganhei almas, eu cuidei de pessoas, eu orei por pessoas, eu fui atrás de pessoas, amém? Não se engane. Se você fizer algo de bom para alguém, ali tem recompensa. Quem está entendendo isso? Gastar a vida para abençoar pessoas, tem recompensa para você. E por último, como eu devo lidar com o meu templo? O templo é o nosso corpo. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Gente, não é forte esse versículo? Vamos ler juntos? Acaso, vamos lá? Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A pergunta é: como você está cuidando do seu corpo? Irmãos, eu quero falar para você uma coisa. O nosso corpo tem janelas. Cuide das janelas do seu corpo. Tudo que você vê entra na sua mente. Então eu tenho que guardar o que eu vejo. Cuide do seu celular, para não estar vendo mulher pelada. Sai, Satanás! Meu Deus, irmãos, a verdade é que o diabo, infelizmente, usa o corpo da mulher como se fosse um objeto. Um objeto, sabe? E eu quero falar para você: fuja da impureza. Qualquer outro pecado que o homem pecar é fora do corpo, mas quem se prostitui peca contra o seu corpo, que é casa da morada do Espírito Santo. Esse corpo aqui habita o Espírito Santo. Ele escolheu o meu corpo e o seu corpo para ser casa dele. Deus não mora em casa feita de tijolo. A casa dele sou eu e você, que nos reunimos aqui como igreja. A igreja é o corpo. Eu e você somos membros do corpo. Então, um membro do corpo não pode fazer parte do corpo de Cristo, que é santo, se estiver impuro, irmãos. Eu tenho que me conservar puro e santo, porque eu faço parte do corpo de quem? É de qualquer pessoa? É de Cristo. Você é membro de quem? Fale comigo, de Cristo. Se você tem o Espírito Santo, você é uma propriedade exclusiva de Deus. Você precisa ser santo, porque o Pai Celestial é santo. E Ele disse: sede santos, porque eu sou santo. Vocês são meus filhos. Eu os comprei com um alto preço lá na cruz. O preço da vida de vocês custou altíssimo. Foi o meu sangue. Então eu não posso pegar o meu corpo, que foi comprado pelo sangue de Jesus, foi perdoado, e eu pegar e me prostituir com esse corpo. Seja vendo pornografia, seja praticando sexo fora do casamento. Eu não posso. Eu tenho que ser santo em todo o meu procedimento, irmãos. Na minha maneira de falar palavras puras, vigiar as palavras que saem da minha boca, porque a boca fala do que está cheio o coração. Se eu estou só me alimentando de porcaria, só vai sair porcaria dos meus lábios. Mas se eu estou me alimentando da palavra, comendo a Bíblia, me alimentando de Deus, quando eu vou falar, vai ser palavras que vão edificar as pessoas que estão perto de mim. Quem tá ouvindo isso? Se você se enche de músicas de adoração durante o seu dia, medita na palavra, decora versículos. Quando tiver alguém perto de você precisando de alguma coisa, o Espírito Santo vai falar contigo: diga isso.
Você vai ficar mais sensível a Deus. E o seu corpo vai ser um instrumento para que Jesus se torne conhecido. Porque Jesus, ele usa o meu corpo e o seu corpo para ser visto. Quando eu falo palavras de bênção, a pessoa conhece o amor de Deus através de mim. Do que eu falo, das minhas reações, das minhas atitudes, dos meus conselhos, se eu me importar com aquela pessoa. Porque Jesus hoje mora lá no céu, assentado à destra de Deus. Mas ele enviou o Espírito Santo para habitar no meu corpo e no teu corpo. Para que a gente seja a boca de Jesus, os braços de Jesus, o aconchego de Jesus. Não para a gente ter um corpo sujo, imundo, impuro, com reações mundanas, pensamentos do mundo, não. Transformai a vossa mente pela palavra. Paulo disse que a gente começa a mudar de vida quando a gente muda os nossos pensamentos. Romanos 12, versículo 2. Eu preciso gastar mais tempo com a palavra para pensar nela. E ela vai mudando minha maneira de ser. Sou transformado pela palavra. Então, eu levando o meu corpo, os membros do meu corpo a abençoar pessoas. Ah, irmãos, que você possa se separar para Deus. Eu gosto muito mesmo de ler o livro, de ler esse capítulo, na verdade, de 1 Tessalonicenses. É tremendo esse capítulo aqui de 1 Tessalonicenses, irmãos. No capítulo 4, sabe, Paulo ensinando sobre como devemos viver. Versículo 1, Paulo diz: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor, como de nós recebeste, quanto a maneira, olha, eu estou ensinando a vocês, a maneira que vocês devem viver e agradar a Deus. Então, esse capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, Paulo está ensinando. Estou ensinando a vocês como vocês devem viver para agradar a Deus. E aí, quando você vai lendo, versículo 3... esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais de prostituição. Fuja da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo. Irmãos, saiba possuir seu corpo em santificação e honra. Honre a Deus com seu corpo, irmãos. Não seja uma vergonha para Deus, motivo de zombaria. Diz que é crente, só vive na prostituição. Diz que é crente e as roupas são muito sensuais. Diz que é crente e fala tanto palavrão. Diz que é crente e só vive mentindo. Diz que é crente usando o corpo para ser uma vergonha. E às vezes tem pessoas que não entregam a vida a Jesus, porque tem pessoas dando mau testemunho. E nós não podemos. Nós precisamos usar o nosso corpo. Paulo disse, olhe, que para ele, o morrer ou o viver é Cristo. Olha, meu viver é Cristo, morrer é lucro, minha vida é de Cristo. Ele disse, olha, eu estou aqui nessa carne aqui, vivo nesse corpo aqui, mas com um propósito, eu quero glorificar o meu Deus com o meu corpo. Minha gente, está no teu trabalho, seja um exemplo para as pessoas. Não é que as pessoas elas vão conhecer Cristo, ou vão se afastar de Cristo por sua causa. Ou elas vão conhecer Jesus, ou elas vão, eu quero nada ser um crente como fulano. Deus me livre. Porque nós precisamos honrar o Senhor com o nosso corpo. E Paulo, ele era um homem muito apaixonado pelo Senhor. Olha, lá em Gálatas 2:20, ele disse, olha, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora vivo nessa carne, nesse corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa vida que eu vivo nessa carne, nesse corpo, eu vivo para honrar o meu Deus. E eu quero orar por você, meu irmão, para que o seu corpo seja santo, puro. Uma pessoa que quem ele conhece vê o caráter de Cristo na sua vida. Aqui ele diz, olha, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que você se abstenha de prostituição, que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. E o versículo 7 ele diz, porque Deus não nos chamou para impureza,
e sim para a santificação. Deus não chamou você para impureza. Guarde os seus olhos. Use seu corpo para honrar a Deus, em santidade, em honra, em pureza. Quem concorda com essa palavra, diga amém. Vamos orar, vamos ficar em pé. Pai, nós queremos colocar diante de Ti as nossas vidas. Coloque agora diante do Senhor a sua vida. Como você está administrando o seu tempo? Deus lhe deu 24 horas. Está fazendo o que com as suas 24 horas? Quanto tempo você fica em oração? Feche os seus olhos. Se desliga aí do seu irmão. É você e Deus agora. Você faz o que com o seu tempo? Quanto tempo você ora? Quanto tempo você medita na palavra? Como você gasta o seu tempo adorando a Jesus? O que você tem feito com o tempo que Ele tem lhe dado para trabalhar na obra de Deus? Quanto tempo você investe orando pelas pessoas que você discipula, pela célula que você cuida, pelo setor que você está supervisionando? Quanto tempo você ora pelos líderes do seu setor? Nome por nome. Nós precisamos orar mais, irmãos. Orar pela nossa família. E servir o nosso Deus com o nosso tempo. Quando você morrer e eu morrer, o que vai importar é quantas pessoas nós evangelizamos, falamos a palavra, ensinamos a palavra, nos importamos com ela. Elas conheceram Jesus através da nossa vida. Irmãos, junta tesouros no céu, que nem a traça e nem a ferrugem corrompem. E só tem uma forma de você juntar tesouros no céu. Os tesouros se chamam pessoas. Tesouro se chama pessoas. Cuide bem das pessoas que Deus confiou a você. Não seja negligente no discipulado. Não seja negligente em cuidar do seu setor. Cuide bem das pessoas. É a única coisa que a gente vai levar para o céu, irmãos. Do tempo que a gente está aqui na terra, que nós fizemos para cuidar das pessoas. Queria que a gente orasse pela nossa vida. Talvez o nosso amor pelas pessoas se esfriou. Queria que você orasse para que volte. Quanto mais apaixonado por Jesus somos, mais compaixão pelas pessoas teremos. Como você está administrando o seu tempo? O que é que você está fazendo com a sua vida? São 24 horas. Quantas ligações você faz para alguém durante o dia? Se importa, ora por alguém, fortalece alguém, se importa com alguém. Oh Deus, nos perdoe pela nossa negligência com o maior tesouro do teu coração. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O seu tesouro se chama gente. O seu tesouro se chama pessoas. Como nós precisamos dar nossa vida pelas pessoas. Como às vezes somos tão negligentes com as pessoas, Senhor. E vivemos de uma maneira egoísta, só pensando em nós mesmos. E quando a gente morre, a gente não leva nada. Ficou tudo. Espírito Santo, nos ajude a valorizar a gente. Nos ajude a ter discípulos. Eu oro por pessoas aqui que não estão discipulando ninguém. Eu oro para que o Senhor incomode meus irmãos a crescerem na palavra, no compromisso com a palavra, em ser obedientes, em querer prestar contas à sua vida, em querer ser discipulados, em querer servir, em estar em uma célula, em se importar com alguém, em fazer uma visita, em evangelizar alguém. Meu Deus, o tesouro do teu coração se chama pessoas. Tenha misericórdia de nós.
a nossa negligência, Senhor, com as pessoas, Senhor, com o setor que a gente toma conta, com a célula que a gente toma conta, com os discípulos que a gente toma conta. Nós queremos ser zelosos e cuidadosos. Nós queremos cuidar bem dessas poucas ovelhas que o Senhor tem confiado. Sermos amorosos, cuidadosos com a nossa célula. Ir atrás para que ninguém se perca. Nós queremos ser um pastor assim. Jesus, antes de morrer, lá em João 17, ele foi prestar contas dos 12. Ele disse: Senhor, um se perdeu, o filho da perdição. Mas está aqui, Senhor, os 11. Só um se perdeu, Senhor. Eu cuidei bem. Tudo que o Senhor passou para mim, eu passei para eles. Eu cuidei bem daqueles que o Senhor confiou a mim. Meu Deus, nos ajude. Nos ajude a sermos pastores melhores, supervisores melhores, líderes de célula melhores, discipuladores melhores. Senhor, nos ajude a ir atrás dos nossos amigos e vizinhos, a fazer umas visitinhas, a nos importar com aquele que está em depressão, aquele que está frio, aquele que nunca mais apareceu na igreja, a fazer umas ligações, a investir o nosso tempo no tesouro mais precioso que se chama pessoas. Ore com seu irmão que está ao seu lado. Diga: Deus, ajude a mim e a meu irmão a nos importar mais com as pessoas. Valorizar o tesouro do teu coração que se chama gente. A investir o nosso tempo evangelizando nossos amigos. Usando o nosso corpo de maneira que glorifique o Senhor, dando bom testemunho, tendo um testemunho que te agrade, Deus. Usando o nosso corpo para, Senhor, evangelizar, para que Jesus se torne conhecido. Ajuda-nos a usar o nosso corpo em santificação e honra. Que o nosso corpo sirva para pregar o evangelho, para amar as pessoas, para cuidar bem delas, para ir atrás delas, para não desistir delas, para nos importarmos com elas, com esse corpo que o Senhor nos deu. Ajuda-nos a não viver uma vida inútil, só se importando com a nossa casa, com a nossa família, com o nosso conforto, com as nossas coisas. Perdoe o nosso egoísmo, que muitas vezes, Pai, abandonamos a casa do Senhor, a obra do Senhor, e só nos importamos com a nossa vida mesmo. Perdoa-nos por esse pecado do egoísmo, que foi o pecado de Caim. Eu lá me importo com meu irmão, eu sou lá tudo todo, meu irmão, eu tenho minha vida, eu vou cuidar da minha vida. Meu Deus, que pecado é esse? Quero te pedir, Senhor, nessa hora, converta o nosso coração a usar o nosso corpo, o nosso tempo, o nosso talento, o nosso tesouro para a tua glória, Senhor, para a tua glória. E a igreja diz: amém.